Mais um dia, mais uma devocional, mais um tempo precioso. Hoje nós vamos entrar nas cartas de Paulo que ele escreveu quando estava preso em Roma. São chamadas as cartas da prisão. Então nós temos nesta ordem Filipenses, Efésios, Colossenses, Tito, Filemão, 1 Timóteo e 2 Timóteo. Aí nós encerramos as cartas de Paulo, tá? Então a primeira carta que ele escreveu da prisão foi Filipenses. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia lá, para nós meditarmos, depois você ler. É um texto fantástico, uma carta lindíssima. O tema da carta, olha que coisa interessante, alegria. A primeira carta que Paulo escreve na prisão, em Roma, o tema é alegria. Parece um paradoxo, né? Parece uma contradição. Uma pessoa presa escrever sobre alegria. Aí mostra de uma forma muito clara que a alegria do cristão é Deus que dá de dentro para fora. Não é algo externo, não é algo que está baseado nas emoções e muito menos nas circunstâncias. É algo que depende do Espírito Santo dentro da gente. Então, Paulo, ele tinha um carinho muito grande pela igreja de Filipos. Aquela igreja que começou quando ele estava na Macedônia. Filipos é a capital da Macedônia, uma cidade que é uma colônia romana, muito importante, e a capital da Macedônia. Foi quando ele foi preso, junto com Silas, e lá teve aquele terremoto, e ele foi liberto, Lídia se converteu, e ali começou a igreja. E ele sempre teve um amor muito especial pela igreja de Filipos, a igreja da Macedônia, pelo fato da generosidade que eles tinham. Eles eram pessoas extremamente generosas, eles gostavam muito de contribuir para suprir as necessidades dos cristãos da Judéia, dos cristãos que passavam necessidades no mundo todo. Então eles eram pessoas extremamente liberais, eles gostavam de doar, eram pessoas generosas. Inclusive, eles mandaram donativos para Paulo lá em Roma. Tamanha era a generosidade deles, eles se importavam com o suprimento das necessidades físicas das pessoas. Então, Paulo elogia muito a igreja por isso, ele conversa com a igreja de uma forma muito amistosa, com muito amor, e é uma carta muito bonita. Eu creio que Deus vai falar muito com você, eu creio que Deus vai ministrar muito na sua vida. Capítulo 1, o versículo 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos. A palavra santo, eu quero bater na tecla, são os cristãos, tá? Aqueles que foram santificados em Cristo. Todos os santos são aqueles que são convertidos. Nós somos santos, porque não somos perfeitos, mas temos a intervenção do Espírito Santo em nossas vidas, que nos separou do mundo. Essa que é a ideia de santo, tá bom? Santo, 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 é só Deus, o perfeito. Nós somos santificados, não somos perfeitos, mas estamos em processo de sermos cada dia melhores. Então isso é muito importante você entender. Aos santos que estão em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, aqueles que estão à frente da igreja, tá? A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É interessante que quando Paulo ele dá a saudação, ele estava com o Timóteo. Timóteo estava lá em Roma com ele. Timóteo, que era pastor, ele escreveu as cartas pastorais para Tito, que era pastor, e Timóteo, que era pastor. Então Timóteo, junto com Lucas, eram cooperadores de Paulo. Então Timóteo era pastor. E aí ele coloca: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Aquele carinho pela igreja. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Você vai perceber muito esta palavra, alegria. Até eu quero que você grife, tá? Essa palavra. Você vai perceber muito na questão do substantivo, a alegria, a questão do verbo alegrar-se. Então, esta palavra
está presente de uma forma muito contínua em toda a carta, porque é o tema da carta. Então Paulo fala muito sobre alegria nessa carta, tá? Por causa da cooperação que vocês têm dado ao evangelho, desde o primeiro dia até agora. Grifa o versículo 6. É lindíssimo. Estou plenamente certo, estou convencido de que aquele que começou uma boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse versículo é maravilhoso. Eu estou plenamente certo, estou convicto, estou convencido de que aquele que começou uma boa obra na vida de vocês, quem começou uma boa obra na vida de vocês? O Espírito Santo. E o Espírito Santo vai completar essa boa obra no dia de Cristo Jesus. A palavra boa obra aqui, ou a expressão boa obra, significa poemes em grego. É a mesma raiz da palavra poema. Olha que coisa linda, poética. Nós somos um poema que Deus está escrevendo. Ele não concluiu a obra ainda, mas nós somos um poema que quando chegar o dia de Cristo Jesus, o dia que nós formos para a glória, Deus vai completar esta obra ou esta boa obra em nossas vidas. Eu acho linda essa expressão, poemes, sabe? Nós somos um poema de Deus que Deus está escrevendo. É justo que eu assim me sinta e a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, ele estava preso em Roma, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. É interessante a diferença de Paulo escrevendo para Filipenses, como escrevendo para Corinto, por exemplo. Uma cidade extremamente problemática, com dificuldades de relacionamentos, com dificuldades doutrinárias. Então Paulo, ele escreve de uma forma muito dura, um exemplo para Corinto, outras igrejas também que ele precisou ter uma postura firme. Filipenses não, Filipenses praticamente ele só elogia, Filipenses ele congratula, ele exalta, ele agradece, ele diz: eu tenho muita saudade de vocês, eu lembro de vocês, da generosidade de vocês. E olha só que lindo o versículo 9 até o 11, é lindo esse texto. Esta é a minha oração. Qual é a oração de Paulo pelos filipenses? Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. O amor de vocês aumente em conhecimento e toda percepção, para discernirem o que é melhor. Essa oração aqui é muito profunda. A minha oração é que o amor de vocês aumente com toda percepção e conhecimento, para discernirem, conseguirem entender e discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que vocês saibam escolher o melhor, que vocês tenham discernimento para escolherem o melhor. Essa que é a oração que Paulo fez. O sofrimento de Paulo contribui para a expansão do evangelho. O tema aqui do parágrafo. Paulo começa a falar sobre a repercussão, as consequências da sua prisão. A maneira como as outras pessoas, os outros cristãos, vendo que Paulo foi preso, também sentiram-se encorajados a pregar sem medo das consequências. Como que Paulo sendo um exemplo, se ele foi preso, ele teve coragem, nós também temos coragem. E eles, de uma forma geral, a igreja começou a pregar com mais intrepidez, com mais firmeza, com mais coragem. Então Paulo diz isso aqui. Eu quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, o que aconteceu com Paulo? Tudo, essas coisas todas que vieram, a perseguição dos judeus, as dificuldades que ele passou nas suas viagens, tudo, todo o seu ministério. Ele foi apedrejado, ele foi açoitado, ele foi preso, ele passou por naufrágios. Então ele diz aqui: eu quero que vocês saibam que
tudo o que me aconteceu, todas as coisas que vieram contra mim, sobre mim, ao contrário, tem servido para o progresso do evangelho. Olha só que coisa interessante. Por mais que as pessoas me batam, por mais que as coisas pareçam que estão acabadas, isso está favorecendo para o crescimento do evangelho. Isso está favorecendo para o progresso do evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio, a guarda pretoriana, que é a casa do governador romano, onde ele estava. Ali, ele estava em contato, porque ele estava sob custódia. Então ele tinha contato ali com a guarda pretoriana, os guardas de César. Ele estava em Roma. Então ele diz aqui, toda a guarda pretoriana, toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo Jesus. Todos sabem que eu não sou assassino, que eu não sou ladrão, que eu não sou malfeitor, mas é por causa da minha fé, e todos sabem disso. Então, isto faz com que as pessoas cheguem em mim para conhecer Jesus Cristo. E as outras pessoas que veem isto sentem-se animadas, encorajadas a pregarem com mais firmeza, sem medo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor, motivados pelo Senhor, na minha prisão, ou pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor, sem medo. Estão pregando, sem medo. Estão encorajados. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, outros de boa vontade, mas Paulo diz assim, olha, não importa o que motiva as pessoas a pregarem. O que importa é que Cristo está sendo pregado. O versículo 18. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Grifa aí, me alegro. O motivo da minha alegria, Cristo está sendo pregado. O evangelho está sendo difundido. Pessoas estão se convertendo, o mundo está conhecendo Jesus. De fato, continuarei a alegrar-me, mais uma vez. Olha só a palavra alegria, como está estampada em toda a carta. Eu vou me alegrar e vou continuar me alegrando, pois eu sei que o que me aconteceu resultará na minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Ele tinha esperança na sua libertação. Ele tinha esperança, queria ser livre da prisão. Aguardo ansiosamente e espero que nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer. E de fato, Paulo morreu lá em Roma. Ele foi decapitado no ano 64 por Nero, o imperador. Aqui no começo da sua carta, no começo da sua prisão, que ele escreveu Filipenses, ele ainda estava animado e esperançoso de que um dia fosse sair dali. Mas quando você pega a última carta dele, que é 2 Timóteo, ele já estava sabendo que ia morrer. E olha só a profundidade do versículo 21. Grifa esse versículo. Grifa esse versículo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu vivo para Cristo e o morrer para mim é melhor ainda. Eu estou muito feliz, alegre por ter Cristo aqui na minha vida e trabalhar para Ele, glorificá-lo e fazer com que as pessoas o conheçam. Mas se eu morrer vai ser melhor ainda. Olha que coisa profunda. A razão da minha vida é Cristo. E se eu morrer, eu estarei com Ele na glória. Isso tira do cristão todo o medo da morte, tira todo o medo do tribunal de Deus, da condenação eterna, porque eu estou salvo em Cristo Jesus. Eu amo meu Deus. Isso nos dá esperança, isso nos dá força, nos dá leveza. Não temos medo de nada. Porque Deus é aquele que está conosco.
Caso continue vivendo no corpo, eu terei fruto no meu trabalho. Eu já não sei o que escolher. Eu não sei. Se eu estou no corpo, vivo, estou trabalhando, há fruto do meu trabalho. Mas se eu morrer, eu vou para Cristo, que é bem melhor. Eu estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disto, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Grifa aí, alegria. A fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação, grifa exultação. É uma alegria extrema. Alegria e exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Eu sei que se eu ficar, eu vou ser muito útil aqui. Mas eu sei também que se eu for, eu estarei com Cristo, que é incomparavelmente melhor. De todo jeito eu estou muito feliz. De todo jeito eu estou muito alegre, porque a minha vida tem um propósito. Este, para mim, é o maior milagre que o cristianismo traz para as nossas vidas. O maior milagre que Jesus faz em nossos corações. Propósito de vida. As 3 perguntas que assombram a humanidade de muitos anos, de muitos séculos e muitos milênios. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou? O cristianismo responde essas 3 perguntas. Propósito. Eu vim porque Deus me criou, eu estou aqui para adorá-lo e um dia eu vou para ele. Propósito. Não tem como viver triste. Por mais que as situações sejam difíceis, as dificuldades estão aí, mas é tudo passageiro. Paulo estava na prisão e ele escreve sobre a alegria. Eu estou feliz. Eu estou feliz. O que ia acontecer comigo, isso não vai tirar a minha alegria. O versículo 29, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Grife esse versículo. Você já parou para pensar dessa forma? Que para nós é um privilégio crer em Cristo e sofrer por Cristo? A vocês foi dado o privilégio não somente crer em Cristo, mas o privilégio de sofrer por Cristo. Cristo veio aqui nesse mundo sendo Deus, sofreu por nós, porque esse mundo jaz do maligno. E uma vez que eu estou sofrendo, é um privilégio porque eu estou sendo como Cristo. A luz incomoda as trevas, o bem incomoda o mal, o amor incomoda o ódio. Então é um privilégio sermos diferentes. É um privilégio. Sofrermos por Cristo é um privilégio. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrentam. Vocês estão passando pelas mesmas dificuldades que eu passei, mas a vitória está aí. Deus abençoe muito a sua vida para que você entenda isto. Que Deus está no controle da sua vida e que eu tenho que me alegrar muito porque eu sou filho de Deus. Todo jeito eu vou vencer, aqui ou lá na glória. Aqui, com a dificuldade, sofrendo por Cristo, que é um privilégio. E eu vou ficar aqui, a vida abundante que Deus tem me dado, eu vou gozá-lo de uma forma feliz e alegre, mas se Deus me levar, eu estarei com Ele na glória. Quer dizer, a minha alegria será plena. De todo jeito, eu serei uma pessoa feliz, alegre, porque no meu coração existe esperança. Guarde isso no seu coração. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer muito, porque o Senhor tem nos dado luz, tem nos dado direção, e o Senhor tem nos dado a alegria de viver. Que nada tire essa alegria de nós, Pai. Firme-nos em Ti, e que possamos falar como Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, estou com Cristo, e de todo jeito eu sou mais do que vencedor, e sou muito feliz por ser filho de Deus. Que a Tua bênção, Pai, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém e amém.
Deus abençoe muito, viu? Leia com calma o texto. Toda vez que aparecer a palavra alegria, grife aí na sua Bíblia, tá? E amanhã a gente está de volta, se Deus quiser. Até lá.